Ketov, Haverim, Hakol, Beseder, como vocês vão? Mais um dia, terça-feira. Vamos aqui para nossa terceira leitura da porção de hoje, da porção da semana de Tzav. Ordene. Nós temos uma porção aqui, amigos, que ela basicamente vai falar novamente um pouquinho ali da questão daquela oferenda de Shelmat Todá, né? Shelmat Todá, que era aquela oferenda de agradecimento, tá? Só que como eu disse anteriormente, a Parashat de Tzav, ela relata novamente algumas acréscimos, aquelas leis que nós falamos na Parashat de Vaikra, tá bom? Então, você pode parecer repetido, tá? Mas você vai ver que tem alguns acréscimos, como Hashem falando para Moshe como deveria ser feito, no caso, essa oferenda de Shelamim, tá? Muita coisa dela nós já falamos na Parashá de Vaikra, tá? Sobre a questão dos pães que vamos tratar aqui hoje, novamente na leitura, tá? Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, só recapitulando, porção na parte da segunda parte da porção de ontem, nós falamos um pouquinho ali da questão dos Kohen, né? Do sacrifício que o Kohen fazia, aquela oferenda que o Kohen fazia diariamente, né? Sobre a oferta de Minhá, aquela oferta de farinha fina, tá? E dali da importância de todo dia ele estar se purificando, porque era ele que fazia, né, o serviço de expiação, nada então melhor do que ele mesmo estar, vamos dizer assim, em dia com Hashem, sem nenhuma transgressão, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Nossa porção de Parashat Tzav está no livro de Vaikra, aqui no capítulo 7. Vamos começar aqui a partir do versículo 11, tá? Que diz assim, Vezot Torá, né? Que no caso seria esta é a lei. Zeval Hashelamim, Asher Ikeriv Le Hashem, quer dizer, né? Esta é a lei da oferenda de paz que é apresentada a Deus, né? Le Hashem. Vamos lá para o português então aqui. Se ela é oferecida como uma oferenda de graças, deve ser apresentada junto com pães não levedados, misturados com azeite, biscoitos de matzot, saturados com azeite de fina farinha, fervida e misturada com azeite. Então nós já vemos aqui que no primeiro versículo ela acrescenta sobre a questão da oferenda de Shelamim, aquela oferenda de paz, de agradecimento, de Todá. Ela fala sobre os pães, que nós havíamos comentado lá na Parashá de Vaikra, né? Sobre a quantidade de pães que ele tinha que comer, né? E que ele fazia toda essa oferenda e incluía não só ele, como familiares ou amigos, toda aquela questão da pessoa perguntar sobre pelo que ele estava agradecendo, né? E também o correndo. Então aqui a Parashá de Tzav, ela acrescenta agora esses pães e falam que elas deveriam ser levedados, né, misturados com azeite, podiam ser biscoito ou matzot, que é aqueles pães sem fermento, tá? Saturados com azeite. Vamos só ler o comentário de Irache aqui, só de introdução, para nós podermos nos aprofundar, tá? Um pouquinho. Ou seja, se o dono da oferenda está trazendo para dar graças a Deus por um milagre que aconteceu com ele, como, por exemplo, aqueles que fizeram uma viagem marítima ou atravessaram, né, o deserto, ou aqueles que estiveram presos, e no caso de uma pessoa doente que se recuperou, todos esses têm obrigação de dar graças conforme está escrito, né? Onde dá graças a Deus por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eles devem abater sacrifícios de ações de graças, tá? Isso aqui tá lá no Salmo, no Terrilim 107, tá? Versículo 21, 22 ali, quiser conferir, tá? Então, novamente, a Shelmat Todá, a oferenda de dar graças a Deus, né? Nós já falamos dela bem ali detalhada na Parashá de Vaikra, mas aqui só relembrando, era para fazer a graça, era uma oferenda de agradecimento a Deus por algo que tivesse acontecido, né? Eu acho que ele cita aqui alguns exemplos, tá bom?
Se por causa de um desses motivos alguém prometer trazer oferenda de paz, então essas oferendas serão de Shalmei Todá, né, que exigem os pães mencionados nessa passagem, que podem ser consumidos apenas no dia em que forem oferecidos e na noite seguinte, tal como vai ser especificado aqui. Então vamos dar continuidade aqui. O sacrifício será apresentado junto com filões de pão levedados para oferenda de paz, por agradecimento. Ele apresentará um pão de cada tipo das oferendas como uma dádiva levada a Deus. Estes pães pertencerão ao sacerdote que aspergiu o sangue da oferenda de paz, tá? A carne da oferenda de paz, por agradecimento, seu sacrifício deve ser comido no dia em que foi oferecido e não deixar nenhuma sobra até o mais seco. Nós havíamos falado anteriormente, ela tinha que ser comida. Então, se a pessoa ela começou na parte da manhã, da tarde, até a noite, ela poderia comer toda essa oferenda, tá? Como nós havíamos comentado, não é só a pessoa. Como é uma oferenda de agradecimento, então muitas pessoas participariam dessa Shalmei Todá, tá bom? Se sua oferenda é um voto ou uma doação voluntária, ela será comida no mesmo dia em que ela é oferecida. Mas o que é deixado pode também ser comido no dia seguinte, ou seja, aqui a Torá já nos explica o quê? Se já não é uma oferenda simplesmente por um agradecimento de um milagre, a questão de não ter atravessado um deserto, um mar e nada ter acontecido, se ela é simplesmente uma doação voluntária, eu quero simplesmente fazer essa Shalom Todá, eu simplesmente quero agradecer a Deus. Então você não incorre no erro aqui de que pode ser comido simplesmente aquele dia. Como o próprio versículo diz, pode ser comido também no dia seguinte, porque é uma oferenda voluntária, tá? É uma oferenda que você acaba trazendo ali sem. Você só está agradecendo a Deus pela vida, vamos dizer assim, pela sua existência, tá? Já acho que ele comenta justamente isso que eu estou falando para vocês aqui né, nesse caso. O que é deixado da carne do sacrifício para o terceiro dia deve ser queimado no fogo. O que é deixado da carne do sacrifício, mesmo se for para ser, deve ser queimado, ou seja, não pode restar. Se a pessoa que traz a oferenda comê-la no terceiro dia, ela não será aceita. Aquele que a oferecer será rejeitado e será abominável, porque ela tinha que ser queimada, ela não pode restar, tá? Aqui tem um extenso comentário de Irache sobre essa questão, tá? Mas vamos aqui dar uma analisada, tá? Para a gente se aprofundar, para a gente entender mesmo as nuances aqui dessa lei. Rashi ele fala assim, vem Ha'el e Ahel, né? Que quer dizer, a Torá se refere a alguém que no momento do abate pensou em comê-la no terceiro dia, ou seja, fora do prazo, tá? Se você tem um limite ali de 3 dias, mas você pensou em comê-la posteriormente aos 3 dias, que era fora do prazo, pode ser cogitada que a Torá determina que a oferenda se torne inválida, por intenção somente se alguém e comece efetivamente no terceiro dia, o que na tornaria inválida não retroativamente, né? É uma pergunta. Para esclarecer essa questão, a Torá diz: aquele que a oferecer será rejeitado, que significa que ela é inválida no momento do abate e não no terceiro dia, tá? Assim, a explicação é o seguinte: no momento do abate, essa intenção não deve entrar nos pensamentos, e se houver essa intenção, a oferenda deve ser rejeitada e será pigulo, que é abominável. Você vê o profundo aqui, né? O Urashi, ele comenta que essa questão, como diz o texto, se ela é oferecida no próprio terceiro dia, se ela pode ser, e mesmo assim ele podia ter pensado em comê-la posteriormente, mas isso no dia, não no dia que ele pretendeu oferecê-la, já era tido como pigulo, que é abominável, já tinha, aquela oferenda já tinha perdido o seu valor. Vocês lembram que nós comentamos aqui que, na verdade, quando um Kohen ele ia fazer um sacrifício ali para alguém, seja um Hatat, um Hashan, um Minhá, um Shelamim, qualquer uma lá, ele tinha que saber para qual oferenda que ele estava fazendo aquele sacrifício, aquele animal, aquela Minhá. Ele não poderia pegar uma oferenda de Minhá e trocar com uma outra oferenda de Hatat. Então, o só o pensamento errôneo ali daquela oferenda ser trocado já invalidava todo o sacrifício, né? Vocês lembram que nós comentamos aqui sobre a cabala das vestimentas da alma, que tudo começa no nosso intelecto. Então, o que acontece?
são os três princípios ali: Rohumá, o Biná e o Da'at, tá? Pensamento, fala e ação, certo? Começa no pensamento, você fala sobre aquilo pela fala e você coloca aquilo em ação, tá? Então o que acontece? O simples pensar de você fazer uma oferenda a Deus, mas essa oferenda ela é errada, já invalidou todo o pensamento. Então, os maiores problemas que nós temos na nossa vida hoje, elas estão aqui na nossa mente. Começa aqui, tá? Isso aqui ela renderia um bom assunto, porque hoje em dia nós somos tão bombardeados de tanta coisa na nossa vida, principalmente pela mídia, internet, que muitas das vezes nós perdemos totalmente o controle de quem nós somos, tá? Eu sei que esse é um outro tipo de assunto, tá? Mas eu quero falar com vocês o quão importante é que a sua mente, o seu consciente, ele esteja ligado com Hakadosh Baruch Hu, ele esteja ligado com Deus, porque é daqui que parte todo o processo de ação, tá? Então, se eu correndo já trocasse, se eu pensasse errado, invalidava toda aquela oferenda, tá? Diz assim, qualquer pessoa que comer, ela carregará o seu pecado, né? O seu hat aqui no caso, tá bom? A carne que entra em contato com algo impuro não pode ser comida, deve ser queimada no fogo. E a carne, qualquer pessoa pura pode comer da carne. Ou seja, se essa carne ela é colocada entrou em contato com qualquer coisa impura, seja que esteja impura ali, é uma oferenda que já foi, é uma cinza, o que que foi, ela não pode ser comida, ela deve ser queimada no fogo, tá? E a carne, qualquer pessoa pura pode comer, tá? Rashi comenta assim: o que a Torá veio ensinar aqui? Porque fica meio confuso verdadeiramente, tá? Considerando que a Torá diz: e o sangue de suas ofendas será aspergido, e você deve comer a carne, né? Como está Deuteronômio, vai estar posteriormente Deuteronômio lá na frente, no capítulo 2, verso 27. Poderia-se cogitar que só o proprietário da oferenda é quem poderia comer a carne da oferenda de paz. Para esclarecer isso, a Escritura diz que quem está puro pode comer da carne, como é o que nós acabamos de ler aqui, que qualquer pessoa que está pura, ela pode comer da carne. Isso significa que tudo que eu proibi com relação à oferenda por pecado e à oferenda por culpa, isto é, que se forem levadas para fora das cortinas que delimitavam o pátio do tabernáculo ou dos limites do pátio do templo, essas oferendas se tornariam proibidas, como diz o versículo. Eles comerão no pátio, tá? Tem que ser comida ali. Se sair de lá, tá inválida. Acerca da carne da oferenda de paz, que são classificadas como Kodosh Kalim, que no caso é o sacrifício com o menor grau de santidade, né? Eu digo a você: qualquer um que estiver puro comerá da carne, mesmo fora do templo e por toda a cidade de Jerusalém. Ou seja, não há uma obrigação de comer as carnes da oferenda de paz em um lugar específico no templo. É isso que Irache está comentando aqui sobre essa questão, tá? É a carne, qualquer pessoa pode comer, ou seja, não era obrigatoriamente, como era Shelamim, uma oferenda de paz, você poderia comer até fora ali da, das medidas ali do tabernáculo, tá? Do pátio. É isso que ele está comentando aqui. Se alguma pessoa come a carne e deu uma oferenda de paz para Deus, enquanto ainda está impura a pessoa, né? Sua alma será extirpada do seu povo. Não ia ler um comentário de acho aqui, mas é justamente isso, tá? Sobre a questão da pessoa estar impura. Uma pessoa que entra em contato com a impureza, tanto se for impureza humana, ou com um animal impuro, ou com uma criatura abominável impura, e come a carne e deu uma oferenda de paz para Deus, aquela alma será extirpada do seu povo. Nós já comentamos isso lá na questão de Vaikra, tá? Sobre a pessoa que está impura, por todos esses tipos de contatos de impurezas aqui.
ela é estipada, ela é afastada, tá? Cortada. Deus falou a Moshe, dizendo: diga o seguinte aos filhos de Israel: não comam o sebo do boi, da ovelha ou da cabra. O sebo do animal impropriamente abatido ou fatalmente ferido, você pode até usar seu sebo para qualquer propósito que desejarem, desde que não comam. Aqui é uma advertência a comer, tá? O comentário acha que ele até fala assim: nós já sabemos que comer sebo é proibido, porque nós lemos lá no capítulo 3, aqui no versículo 7 de Levítico. E também sabemos que a carniça, ela é trefá, ela é pútrifa, ela não serve, ela é abominável. Então, o que este versículo ele vem nos ensinar? Porque realmente está repetindo. A resposta é que a Torá diz: a proibição da carne ou trefá se sobrepõe à proibição do sebo, na medida em que se alguém come o sebo de uma trefá, ele se torna responsável também por transgredir a proibição da comer a carniça. E não diga que uma proibição não se sobrepõe sobre a outra proibição já existente, né? Ou seja, o versículo está novamente repetindo aqui para mostrar que a importância da questão da trefá, que é a putrefa, da carne apodrecida, ela está por cima da questão de comer o sebo. Você pode transgredir as duas, porque você vai estar comendo o sebo, né, de uma carniça, e você está transgredindo justamente sobre comer a carne de uma carniça, tá? É por isso que o versículo ele repete aqui. E sobre a questão de você ter proveito sobre sei lá, o couro ou usar o sebo para fazer alguma coisa, né? Você pode, você não pode comê-la, tá? O sebo do animal propriamente abatido ou fatalmente ferido, você pode usar seu sebo para qualquer propósito que desejar, desde que não coma. Pois se alguém comer do sebo de animais que forem oferecidos como oferenda queimadas, aqui já é um animal que foi oferecido como um sacrifício a Deus, terá sua alma estipada do seu povo. Não comam qualquer sangue, seja de um animal ou ave, não importa onde vocês viverem. Daqui os nossos sábios, eles tiram que você pode comer do sangue, né, no caso de peixes, tá? Porque aqui ele já entra e fala sangue que seja do animal ou ave, tá? Vamos analisar aqui, ó. Ficam excluídos dessa proibição o sangue de peixes e gafanhotos, tá? Qualquer pessoa comer sangue, sua alma será estipada do seu povo. Deus falou a Moshe dizendo: diga ao povo de Israel, quando alguém apresentar uma oferenda de paz a Deus, ele deve trazer o seu sacrifício para Deus de oferenda de paz. Suas mãos trarão o sebo sobre o peito, que será apresentada a Deus como oferenda de fogo. Novamente, a escritura aqui ela entra na questão da oferenda de paz, tá? Para trazer, porque nós começamos ali com a questão dos pães, da farinha. Agora que já, no caso seria um animal. Ela fala sobre a questão do sebo. Ela deve agitar o peito com uma oferenda agitada diante de Deus. O sacerdote deve queimar o sebo da oferenda sobre o altar. O peito pertencerá a Arão e a seus descendentes. A coxa direita de suas oferendas de paz será dada também como dádiva levada ao sacerdote. Então, tanto o peito como a coxa, que seriam as melhores partes do animal, fica para o correndo e para os seus descendentes, no caso aqui, Arão e seus filhos, tá? Quem oferece o sangue das oferendas de paz e o sebo dos descendentes, quem oferecer o sangue das oferendas de paz e o sebo dos descendentes de Arão terá a coxa direita como sua porção, tá? Aqui a Torá ela faz tipo como se fosse uma redundância, tá? Então, se você está oferecendo ali também o sebo, tudo, né? Vai ficar para os descendentes a coxa direita da sua porção, tá? Ou seja, quem está apto para executar a aspersão de sangue e queimar o sebo fica excluído de receber uma parte da carne correndo, que estava impuro no momento de aspergir o sangue ou da queima. Ou seja, se ele estava impuro correndo aqui, ele acaba ficando excluído dessa parte da coxa e do peito, tá? Isso porque eu tomei o peito como oferenda agitada e a coxa traseira como uma dádiva elevada dos filhos de Israel do seu sacrifício de paz. E eu dei para Arão, sacerdote, e seus descendentes. É um estatuto eterno, tá? Dos filhos de Israel. Esses são os privilégios que Arão e seus filhos da oferenda do fogo de Deus, porque eles foram ungidos no dia em que eles os trouxe para serem sacerdotes para Deus.
No dia em que ele os ungiu, Deus ordenou que isso fosse dado a eles pelos filhos de Israel. É um estatuto eterno, tá? Para todas as suas gerações. Ledorotam, tá? Que no caso seria aqui as suas gerações. Essas são as leis das oferendas queimadas, da oferenda de farinha, da oferenda de pecado, da oferenda de culpa, da oferenda de investidura e da oferenda de paz, que Deus ordenou a Moshe no Monte Sinai no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel trazer seu sacrifício a Deus no deserto. Você pode perguntar, Mauri, não são a Olá, a Shelamim, a Minha, né? Minha, Shelamim, a Hatat e a Sham? Aí você fala, o que seria essa oferenda que você acabou lendo aqui de investidura? Ela é aquela oferenda que foi da posse, tá? No dia da iniciação do serviço do sacerdócio, tá? Que era aquela que nós comentamos já no comecinho do livro da Parashá, que sabe que ela era oferenda, né? Que Moshe fez para poder tá iniciando o sacerdócio. Tá, meus amigos? E aqui nós terminamos a leitura. A próxima aqui já é a questão da posse de Aharon e de seus filhos do, do ofício ali sacerdotal. Raverins, como nós vimos aqui, a Paraxá ela repete bastante sobre a questão da oferenda de paz, tá? Usa a oferenda de paz ali de Minhá, que era com a farinha fina, e também usa como se fosse um cordeiro ou também um, um pássaro, tá? E como eu sempre digo aqui, a Torá ela não dá ponto sem nó. Então, por que a Torá ela novamente ela repetiu aqui sobre essa questão? Ela usou detalhes, ela detalhou melhor sobre a questão do que era feito do sebo, do sangue, tá? Nós ficamos sabendo agora que o peito e a coxa traseira era do Kohen Gadol, tá? Então, toda a oferenda de paz aqui, a Shalmei Todá, aquela oferenda de agradecimento a Deus, como nós comentamos no Vaikra, novamente Hashem aqui fala sobre a importância da parte da coxa e do peito ficarem ao sacerdote, pois era o mesmo que estava fazendo a oferenda para você, tá? A questão dos pães também, a questão das bolachas, como elas eram fervidas no azeite, tudo ali era repartido, tá? Então, quem tinha benefício? Tanto aquele que oferecia, como aquele que fazia a oferta, né? Apresentava ali perante Deus, que era o correndo. Então, meus amigos, entendamos bem, mais uma vez, a mensagem é: agradeça a Deus. Quando você agradecer a Deus com um banquete, todos devem participar, tá? E você vê que aqui também não só se fala daquele da Shelamim, mas fala também se uma pessoa simplesmente quiser oferecer algo para Deus. Ela não tenha tipo um motivo, um milagre, uma coisa. Como eu digo, já a própria vida dela, a existência dela já é um Shalmei Todá, já é um agradecimento a Deus. Também ficava por correndo. Entendamos bem a importância de você participar, você chamar pessoas para participar de um banquete, tá? Nós vamos entrar agora na questão de Pessa, posteriormente, né? Vamos ter aí a festa de Pessa, tivemos agora a festa de Purim, e tem toda a questão do ceder ali, né? Da ordem da ceder de Pessa, né? Toda a ordem ali do como que era feito, tal, tudo. E a importância de estarmos reunidos, de estar reunido para participar, tá? Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, novamente, sobre a questão das oferendas, sobre a questão do sacrifício, né? Vamos usar o sacrifício assim. As pessoas construíram toda uma ideia errônea. Por que elas construíram a ideia errônea? Por dois motivos simples. Primeiro, por não entender quando fazem a leitura, e segundo, por não procurarem entender.
Não são a mesma coisa, não. Se você não entende, você se aprofunda e busca entender. Quando você não entende o caso aqui do sacrifício, primeiro é porque você não fazia parte dos judeus. Você não entendia o que é um sacrifício. Você pode ver hoje que toda a ideia de sacrifício trazida pelo povo nas religiões são tudo pagã. Sim, são pagã. Você pega uma pessoa, essa pessoa se ofereceu a Deus por sacrifício, né? E por ela você é perdoado dos seus pecados. Isso não está falando em nenhum momento na Torá e nem vai falar nos profetas, tá? É só pegar, como eu digo, ler e entender. Você vê que uma oferenda aqui, mesmo de pecado, parte ficava ali por correndo. E quando era aquela oferenda que você vinha de agradecimento a Deus, a Shelamim, ou Shelamatodá, todos participavam ali de um banquete. Não tem essa ideia da questão do derramamento de sangue, sabe? Até porque Deus fala que é proibido você ingerir sangue. Aqui eu quero fazer um adendo bem profundo que muitas vezes você não para analisar. Deus ele proíbe que você ingira o sangue em todos os lugares em que você estiver. Como nós lemos aqui, não importa, seja em Jerusalém, no norte, no sul, na lua, onde você estiver, você não vai ingerir sangue. Aí nós temos uma ideia sobre a questão do... Existe a questão do canibalismo, né? Que a pessoa ela come carne e ela come sangue, bebe sangue. Isso é totalmente proibido pela Torá. Isso é totalmente proibido por qualquer religião. Aí se você pega, né? Se você conseguir me entender o que eu estou querendo dizer agora, você vai, talvez caia um pouco a ficha. Por quê? Existe um costume, eu não digo nem um costume, existe uma ordem dentro das religiões aí, que é a pessoa fazer parte do sangue e da carne de uma pessoa, para ela entrar numa suposta aliança, tá? Essa é minha carne, esse é meu sangue, que é derramado por vós, segundo dizem assim, né? Segundo está escrito. Então a pessoa, entendam bem, como que a religião pagã romana, ela adentrou dentro das religiões do mundo. Esse era um costume muito antigo das pessoas simbolizarem o corpo e o sangue do animal ou de um indivíduo, o que nós acabamos de ler aqui que é totalmente proibido pela Torá. Totalmente proibido por Deus. Você ingerir, e nós falamos aqui das vestimentas da alma, que tudo começa no intelecto. Então, se você na sua mente já traz a ideia de que você está bebendo o sangue de um indivíduo ou comendo da carne dele, você já está no seu intelecto, dentro da sua mente, você já está participando de canibalismo. Será que você consegue perceber que todo o processo aqui das oferendas, né, do sacrifício, a carne e o sangue ali eram dois ingredientes que eram oferecidos ali no altar. O sangue você não poderia comer. O peito e a coxa ficaria para o sacerdote, certo? Aí me vem posteriormente uma religião e cria-se fazendo uma pessoa dizer que você tinha que beber supostamente o sangue dele, que era o vinho, e comer da carne dele. Algo totalmente abominável por Deus. Talvez você não consiga entender a influência dos dogmas gregos romanos dentro das religiões que seguem hoje o mundo, porque não vieram de Deus. Maurício, você vive dizendo que tudo vem de Deus. Sim, vem de Deus. Quando eu digo não veio de Deus, é que não veio das ordenanças de Deus. Se tais religiões no mundo existem hoje, é por permissão de Deus, porque através dela talvez você não tenha percebido. Todas elas vieram do judaísmo. Todas as religiões vieram do judaísmo. Então, a base verdadeira nós estamos lendo. O que veio posterior e que acaba
mesclando com certos costumes pagãos, romanos, gregos, não provém de Deus, das ordenanças de Deus. A unicidade de Hashem, ele já previa isso, que as pessoas fariam esses tipos de oferenda, esses tipos vamos colocar assim, quando você vai reprisar algo, quando você vai tentar fazer uma, é que me fugiu da cabeça agora a palavra, tá? Uma simbologia. A simbologia, como nós falamos, ela começa aqui. Se na sua mente você está tendo que você está bebendo o sangue de um indivíduo e comendo da carne dele, você já está na sua mente praticamente participando do canibalismo. Toda oferenda aqui, todo sacrifício, ele tinha todo um processo minucioso. Você não pode isso, separa aquilo, cuidado, não pode comer fora. As instruções de Deus, elas são claras. Você não consegue ver o que se fazem hoje nas demais religiões dentro da Torá, é totalmente o contrário. E pior que Deus já tinha avisado, né, que as pessoas iriam fazer isso. E para o povo Yehudim não seguir. O povo judeu não seguir. E Baruch Hashem, até hoje eles não seguem. Tá? Isso vai ficar muito mais claro em Deuteronômio. Isso eu garanto para vocês. Quando nós chegarmos lá no livro de Deuteronômio de Devarim, muitas coisas aqui no canal vão ser reveladas sobre o que acontece hoje. Que Deus já havia falado para o povo judeu lá antes um pouquinho de entrar ali na terra de Canaã, o que eles iriam encontrar nas nações. Eu convido vocês a permanecerem aqui comigo no canal, que vocês vão ver como que isso é profundo. Tá bom? Mais uma vez, amigos, Shalmei Todá. Agradeça a Deus. Quando vai fazer um banquete, chame as pessoas. Um agradecimento a Hashem. Ah, não tenho nada para agradecer a Deus por nada que Deus tenha feito na minha vida. Pare e analise. Além, poderia ser que o Shalmei Todá e você fazia uma oferenda de agradecimento a Deus por um milagre, por algo ter acontecido. Mas também você também poderia fazer por simplesmente voluntário. Falar, eu quero agradecer a Deus só pela minha existência. Não deixe de participar. Não deixe de chamar pessoas para participarem. Tá bom? Fiquem com Deus, mais uma vez. E você que é novo no canal, que aguentou ficar até aqui agora para ouvir essa mensagem, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, tá? O que estamos fazendo aqui é simplesmente lendo um texto, interpretando ele aqui conforme Irache ou conforme o próprio texto literal está dizendo o que é e o que não é. Aqui não são figuras de linguagem, são literais. Abate o animal, não come o sangue, oferece o sebo, fica por tal parte. Não come fora do pátio. É totalmente literal, tá? Amigos, fica com Deus mais uma vez. Todarabá, Lehitraut. Nos vemos amanhã. Se Mashiach vier hoje, em Jerusalém, nós nos vemos lá. Se não, amanhã estaremos aqui com a quarta parte da porção de Tzav, tá? Vamos entrar ali na questão agora de Aharon sendo empossado para fazer, Aharon e seus filhos serem empossados para fazer o serviço no tabernáculo, depois de toda essa explicação, para eles não errarem, tá bom? Lehitraot, fiquem com Deus. Tchau, tchau.